Olá, eu e o Eduardo Rafael vamos apresentar para vocês aqui no nosso trabalho, na disciplina de máquinas de fluxo, a bomba pneumática de diafragma Max Pneumatic da Bumax do Brasil. Introdução. As bombas pneumáticas de diafragma desempenham um papel fundamental em diversas aplicações industriais e sanitárias devido à sua eficiência, versatilidade e robustez. Entre os modelos disponíveis no mercado, destaca-se a bomba pneumática de diafragma Max Pneumatic da Bumax do Brasil, conhecida por sua confiabilidade e capacidade de operar com uma ampla gama de fluidos, incluindo produtos de alta viscosidade, líquidos com partículas em suspensão e substâncias químicas agressivas. Este equipamento utiliza o ar comprimido como sua fonte de energia, sendo uma solução eficiente para processos que exigem alta aspiração e operações em condições adversas, como, por exemplo, o bombeamento de fluidos altamente viscosos ou em situações de aspiração negativa. Além disso, suas características construtivas permitem operação a seco e em descarga pressurizada sem causar danos aos componentes internos, oferecendo segurança e longa durabilidade mesmo em ambientes industriais rigorosos. Aplicação. Dentre os N setores que esse tipo de equipamento pode operar, trouxemos aqui para vocês alguns que normalmente são mais conhecidos para a grande maioria das pessoas, como por exemplo no setor de mineração. Esse tipo de bomba é utilizado na transferência de lamas e lodos dentro desse setor. Outro setor muito conhecido também é o de revestimento. A bomba é utilizada para a alimentação de pistolas de pintura convencional, airless, entre outros tipos. No de cerâmica, para o uso em moldes de enchimento, no de processamento químico, na dosagem do propriamente dito produto químico que estaria sendo processado ali dentro, na galvanoplastia e anodização, comum no reabastecimento de produtos químicos em tanques de revestimento ou de acabamento do metal, na agitação de soluções de limpeza e na filtragem também. No de celulose e papel, como em tintas de pressão, colas, transferência adesiva em massa. No de óleo e gás, em filtro de prensa, na transferência do combustível a granel, na caixa de transposição de lama, como dito no setor de mineração, no tratamento de água e efluentes, na transferência dos meios sólidos suspensos, no filtro da prensa novamente, ou na bomba utilitária. Características principais. As bombas pneumáticas de duplo diafragma, como já dito uma ou duas vezes, utilizam ar comprimido como fonte de energia. Ponto. Esses equipamentos combinam diversas vantagens técnicas e operacionais em um único produto, tornando ele altamente eficiente e difícil de ser superado por outro tipo de bomba. A sua versatilidade amplia o seu uso em uma gama praticamente ilimitada de aplicações, como mostrado nos 2, 3, 4 slides anteriores. Essas bombas são compostas por dois módulos. A parte molhada, onde nela nós encontramos os manifolds e a câmara de bombeamento, e a parte seca, também conhecida como bloco central, onde ocorre a ação do ar comprimido. A separação entre essas partes é feita por dois diafragmas, que garantem que o líquido bombeado não entre em contato com o ar comprimido, preservando a integridade dos componentes internos. Princípio de funcionamento. O bloco central da bomba pneumática ele é equipado com uma válvula de ar que direciona o ar comprimido, inicialmente pressurizando um dos dois diafragmas, que eu vou chamar de câmara B. Esse diafragma impulsiona o fluido presente na câmara de líquido para a saída, através dos coletores, que nesse caso serão os manifolds, graças à ação do conjunto da esfera com o assento. Simultaneamente, o outro diafragma é puxado para trás, succionando o fluido para dentro da câmara de bombeamento oposta,
que eu vou chamar de câmara A. Aqui eu tenho uma imagem, né, que mostra aqui qual que é a câmara A, uma câmara B, fica mais fácil de visualizar isto. E à medida que os dois diafragmas completam o seu movimento, a válvula pressuriza o diafragma oposto, reiniciando o ciclo. Esse movimento alternado dos diafragmas gera o bombeamento, com um fluxo pulsante característico. Aqui a gente trouxe um videozinho que mostra, no momento rápido, esse princípio de funcionamento ocorrendo e também uma visão mais explodida dos materiais que compõem a bomba. No Max do Brasil. Aqui tem versões em 3D da bomba que estamos apresentando. E o vídeo explode nos componentes que fazem parte dela. Aqui é o funcionamento que estava exemplificado lá na imagem, no texto. Bloco central e polipropileno, fundido em uma única peça, excelente resistência à corrosão e de longa vida útil. Manifold tripartido com a saída central, permitindo flexibilidade na posição da conexão flangeada do topo. Encaixe perfeito dos componentes que garante a vedação do conjunto. Câmaras de bombeamento reforçadas, que seria no caso a A e a B. Parafusos em aço inox. A esfera, assentamento perfeito das esferas, aumentando a eficiência do bombeamento e diminuindo assim o consumo do ar. A válvula de ar moderna com poucos itens em sua composição. Prato dianteiro do diafragma em termoplástico, reforçado com uma metálica, conferindo excelente resistência mecânica. Diafragmas com novo design, melhor vedação, menor esforço e maior vida útil. O eixo do diafragma em aço inox com liga de titânio, apresentando assim uma alta resistência mecânica. Olá pessoal, tudo bem? Agora quem fala é o Eduardo. Vou dar continuidade na nossa apresentação de bombas pneumáticas e falo sobre instalação. A pressão máxima de trabalho é definida pelo fabricante. Para cada modelo, há uma pressão máxima de operação. Neste caso, estamos falando de 7 bar para MK6 e 8.4 para os demais modelos. A tubulação de sucção deve seguir a regra do diâmetro ser igual ou maior que a entrada da bomba. Ela deve ser alinhada para evitar esforços excessivos e também utilizar de suportes e juntas de expansão para minimizar os desalinhamentos. As juntas de expansão são como se fossem molas, que elas permitem a absorção de vibrações pelo percurso da tubulação. Para a alimentação desse sistema, deve ser considerado um ar comprimido tratado, isento de partículas e umidade. Para a lubrificação do conjunto pneumático, é importante ressaltar um lubrificante da especificação SAE 10, ao qual deve ser dosado uma gota a cada 10 minutos, segundo a fabricante. A bomba ela pode ser instalada de diferentes maneiras, como instalação submersas, afogadas ou aspirando. Nos diversos tipos de instalações, podemos ressaltar alguns cuidados. Para as instalações submersas, devemos prolongar o orifício de saída de ar acima do nível de líquido. O efeito aqui é para evitar a introdução do fluido bombeado nas câmaras de pressão. A instalação afogada solicita que as alturas de afogamento sejam acima de 6 metros de coluna d'água. Aqui é para evitar o efeito de cavitação. O comprimento da sucção deve ser de no máximo 1,5 metros, para evitar esforços excessivos.
Não deve ser utilizado também elementos que causem singularidades. Para as bombas pneumáticas, devemos considerar que elas não foram projetadas para suportar pesos sobre as suas estruturas. A superfície ao qual ela deve ser instalada, ela deve ser firme e nivelada. Deve ser considerado um aterramento em sua carcaça para evitar possíveis choques elétricos causados pela fricção ou pelo atrito entre o fluido e suas partes. Nunca deve ser iniciada uma operação com a sua válvula de sucção fechada, para evitar danos causados no seu sistema. Aqui temos um modelo ao qual descreve formas de instalações. Aqui podemos visualizar o sistema de submerso, ao qual a bomba fica literalmente introduzida no fluido, e aí podemos entender também, enxergar que o seu sistema de saída de ar ele fica fora do líquido bombeado. Como disse, é para evitar a introdução do fluido bombeado na sua câmara de pressão. No segundo item aqui, podemos entender que ela está no formato afogada, ao qual nós temos, na maioria dos casos, a instalação da bomba para o lado exterior ao reservatório do fluido, e temos ali uma coluna mínima de água para a sua sucção. E também no processo de sucção negativa, como também entendido como aspirando. Ela tem a sua tubulação de sucção com o comprimento máximo de 1,5 metro, com um mínimo de singularidades de conexões para evitar ali a sua perda de carga. Para a operação, é importante considerarmos algumas práticas para mantermos o pleno funcionamento do sistema. Realizar reapertos periódicos de parafusos e abraçadeiras, especialmente em bombas plásticas, é fundamental para mantermos o equilíbrio do sistema. Liberar gradativamente a pressão do ar é uma boa prática que deve ser adotada. Deve ser também considerado a limpeza do sistema através do bombeamento de água limpa após o uso. Isso evita que o fluido bombeado decante no interior das suas câmeras, assim também evitando o empenamento dos pratos ao qual é responsável pelo bombeamento. Para considerarmos também a temperatura de trabalho para as bombas pneumáticas, é importante ressaltarmos que, para as bombas metálicas, o range de operação é de menos 10 graus a 100 graus Celsius e bombas plásticas de 0 a 79 graus Celsius. Nesse slide, falaremos sobre as variedades dos tipos de bombas e as suas características. Farei aqui a apresentação de como definir um equipamento, o equipamento bomba. Farei referência ao exemplo MK25PP, PP, ST, TFPP. Esse modelo ele é definido através dos parâmetros de 7 itens. Iniciamos pelo MK, que é referente ao modelo da bomba, Max Pneumática, MK. O tamanho da bomba, que é o 25, 1 polegada, que poderia ser de 6 a 80, ou seja, de 1/4 a 3 polegadas. Considerando o PP sendo o seu bloco central, polipropileno, que também poderia ser alumínio. Considerando também as partes molhadas, que também é PP, que também poderia ser outros materiais como alumínio, quinar, inox 304, 316 e o aço carbono. Para diafragma foi considerado o santo prene, porém também poderíamos definir como Teflon ou Hitro. Podemos também considerar aqui as esferas, ao qual é o único material disponível, que é o Teflon, e os assentos, no caso aqui foi considerado o PP. Mas poderíamos ter utilizado alumínio, Teflon, inox 304, 316 e o Kynar. Então, com esse modelo de definição, nós chegamos num código ao qual nos esclarece todas as características da bomba numa única informação.
Por definição, os fabricantes padronizam as características das bombas através do seu modelo, que no nosso caso aqui, estou apresentando para vocês a bomba em alumínio MK15. Ela pode ter a sua conexão entre meia e 3/4. Através dessas tabelas, podemos considerar alguns parâmetros. Vazão ajustável. Ela pode ser de 0 a 57 litros por minuto, ou no máximo 3,4 metros cúbicos por hora. Conexão de sucção. Ela pode ser de meia e 3/4. Sua conexão de descarga também de meia e 3/4. A entrada de ar é de 3/8 BSPT. A altura máxima de sucção e em condição seca, ou seja, escorvando, ela considerando um diafragma utilizado de PTFE, que é um tipo de Teflon, ela pode ser considerada no máximo de 1,5 m. Quando ela é em instalações afogadas, ou seja, molhada, ela pode ser considerada até 3 metros de distância. Para demais elastômeros ou demais tipos de diafragmas, podemos considerar 3,5 metros na parte seca, ou seja, nas curvando, e também 7,5 metros na área molhada. Para tamanho máximo de particulado, devemos considerar sempre o diâmetro de 2,5 mm. O peso aproximado por uma bomba de aço inox é de 7,5 kg. A pressão máxima de alimentação de trabalho é de 8,4 bar. E o consumo de ar é de 19 SCFM, que seria pés cúbicos padrões por minuto. Seguindo com o exemplo da bomba MK15, nós temos aqui um gráfico de pressão por vazão, ao qual podemos considerar diversas faixas de pressão de ar comprimido, considerando a sua vazão entregue por cada faixa. Podemos verificar que a vazão máxima de operação é de 60 litros por minuto, numa pressão máxima de 7 bar. O consumo de ar, nesse caso, será de 0,560 metros cúbicos por minuto, ou 19,78 SCFM. Isso tudo considerando um líquido bombeado, sendo água a 20 graus Celsius. Para este exemplo, vamos considerar uma bomba em plástico do modelo MK40. A vantagem da bomba plástica é que ela é altamente resistente a produtos corrosivos e a ambientes insalubres. No modelo MK40, nós temos ali que suas conexões é em 1,5 polegadas. Temos também que a vazão máxima de operação é na faixa de 21,4 metros cúbicos por hora. Suas conexões de entrada e saída de ar são de 0,5 polegada na entrada e na saída 3/4. Para as características de sucção, temos que, para o diafragma em PTFE, 3 metros quando na sua escorva, na sua sucção, e também temos 6 metros quando afogada. Para os demais elastômeros, temos 4 metros quando é escorva e 8 metros quando é afogada. Para trabalho máximo de particulados, aqui nós temos um diâmetro máximo de 5 milímetros. O peso para esse equipamento em polipropileno é de 17 kg e por quinar, que é um outro tipo de termoplástico, em 24 kg. A pressão máxima de alimentação do ar é de 8,4 e o seu consumo de ar é de 80 SCFM. Para a bomba MK40, apresento-lhes ali o gráfico de pressão por vazão, ao qual, utilizando uma pressão de 8,4 bar, nós teríamos aqui então a pressão máxima reportada pelo fabricante de 358. Pelo gráfico, é possível verificarmos que essa vazão é um pouco mais do que 358. Acredito aqui que esteja na faixa de 375, 380
litros por minuto. Também considerando no gráfico a utilização de água a 20 graus Celsius, e o seu consumo de ar para essa questão seria de 2,4, ou seja, o limite ali de 80 SCFM. Neste outro exemplo, vamos considerar uma bomba em aço inox do modelo MK80. Esse modelo é o maior do fabricante. Para esse modelo, nós temos uma vazão máxima de 63,5 metros cúbicos hora, sua conexão de sucção e descarga em 3 polegadas, entrada de ar em 3/4, saída de ar em 1 polegada. Para sua sucção, considerando ali ela escorvando, nós temos então 3 metros com o diafragma em Teflon, 5 metros quando ela está afogada e os seus demais elastômeros a mesma situação, 5 metros quando ela está escorvando e 8 metros quando ela está afogada. O tamanho máximo de particulado aqui neste equipamento é de diâmetro de 9,5 milímetros, ou seja, ela consegue bombear sólidos de grande granometria. O peso aproximado, tanto no casco em aço inox como ferro fundido, é de aproximadamente 100 kg. A pressão de alimentação dessa bomba é de 8,4 bar e o seu consumo de ar é de 350 SCFM. Para este equipamento MK80, apresentamos esta curva característica da bomba entre pressão e vazão, ao qual nós consideramos aqui a pressão de 8,4 kg ou 8,4 bar e uma vazão máxima de 1.060 litros por minuto. Nessa configuração, o consumo de ar é de 9,8 metros cúbicos por minuto. Essas curvas foram realizadas com o fluido sendo água a 20 graus Celsius. É importante observar que para a redução da vazão é necessário realizar a redução da pressão de ar. Isso faz com que a bomba seja possível utilizar em diversas faixas de vazão. Neste slide, gostaria de apresentar a resistência química dos materiais elastoméricos e metais para os diversos tipos de fluidos a serem utilizados. Como as bombas pneumáticas são utilizadas em grande escala nas indústrias químicas e farmacêuticas, devemos ter total conhecimento sobre esse tipo de assunto e resistência. Nesta tabela, classificamos os produtos de acordo com o seu grau de aceitação, seja ele 1 como constante, o 2 como intermitente, o X como sendo não recomendado e o tracinho como sendo um ensaio recomendado. Aqui nós temos os produtos que são base da análise. Aqui temos a forma com que eles são apresentados, os elastômeros, na sua grande maioria em produtos polímeros, e nós temos aqui também os metais, alguns metais que são tratados também como resistentes. E aqui nós temos um exemplo. Podemos considerar então o ácido sulfúrico a 10%, sendo ele o menos agressivo dos ácidos sulfúricos, ao qual a gente pode utilizar a tabela aqui e avaliar que para este fluido o único que não é recomendado é o nylon na parte dos elastômeros e na parte dos metais os aço inox 304 e o 314. O latão também não é recomendado para este fluido. Para o ácido sulfúrico de 93%, um ácido extremamente forte, verificamos que poucos elastômeros e poucos metais são recomendados. Podemos entender então que os únicos recomendados são o Teflon, o Gatron, o HMW, o Syntron, que são tipos de elastômeros também, o fluorocarbono, e podemos entender também que o único metal recomendado para esse ácido é o aço inox 304. Em comparação
ao ácido sulfúrico, a água é bem mais tranquila a sua aplicação, tanto para os elastômeros como também para os metais, visto que ele não é um ácido forte. Devemos ter pleno conhecimento desta tabela para aplicação em bombas pneumáticas devido à sua compatibilidade química entre os seus componentes, tanto corpo como câmeras de pressão e também os seus diafragmas, esferas e setes. É importante termos o conhecimento da resistência e compatibilidade química desses materiais. No caso de manutenção das bombas pneumáticas, podem ter alguns defeitos comuns, padrão desse tipo de equipamento. Por exemplo, quando a bomba não aspira, é sinal que existe algum vazamento de ar ou na própria câmera de bombeamento. Quando a bomba não bombeia, é sinal que não está havendo um movimento pneumático de deslocamento dos diafragmas. Bomba com válvula de ar travada, provavelmente ela está contaminada, o seu conjunto pneumático piloto deve estar com algum vazamento de ar entre os seus O-rings e os seus anéis. O vazamento de produto pelo silenciador é sinal que o diafragma está furado, está rompido, permitindo ali a contaminação entre o fluido bombeado e a câmara de pressão. A vazão baixa, sinal que está com baixa pressão de ar. Pressão baixa, pode ser que a pressão do ar também está baixa, o que pode ocasionar também a pressão baixa. Vibração excessiva, empenamento dos pratos que suportam os diafragmas pneumáticos. Ruído acima do normal, algum item quebrado, rompido no interior da bomba. Vazamento entre a câmara e os manifolds, problema de vedação. E bolhas saindo pela descarga, que é sinal de rompimento do diafragma e possível contaminação do ar comprimido com o fluido. Como o ar comprimido pode trabalhar em pressões altas, de 8,5 bar, por exemplo, o fluido que está numa pressão menor vai receber o ar comprimido do sistema pneumático e aí apresentar a formação de bolhas na sua descarga. Para todos os defeitos apresentados, existem possíveis causas que podem ser relacionadas e fornecidas pelo fabricante com as suas devidas recomendações para cada tipo de causa apresentada. Aqui está listada algumas possíveis soluções para cada item apresentado no slide anterior. Por fim, após a realização deste estudo, podemos considerar que as aplicações das bombas pneumáticas nas indústrias de mineração, químicas, alimentícias e farmacêuticas são assertivas. Com operações com fluidos corrosivos, viscosos ou sólidos, essas bombas são robustas e adaptáveis para qualquer ambiente. Sua capacidade de operação a seco e de alto escorvamento aumentam a confiabilidade da aplicação e sua segurança. Há diversos materiais disponíveis para sua construção garantem uma compatibilidade química e térmica. Por fim, as bombas pneumáticas são excelentes opções para sistemas que permitem um fluxo pulsado.